Olá, meus amigos, vamos lá. Mais uma aula interessantíssima do Super Skills, agora sobre o Vale do Silício, contar um pouco da minha, não da minha trajetória, mas o que impactou no período que eu estive trabalhando lá, especificamente no Vale do Silício, tá? Não vou falar sobre os Estados Unidos, sobre as agências, tá? Vamos sobre o que aconteceu lá enquanto eu era a brand designer do Webflow. Foi de 2017 a 2020, quase 4 anos, então foram bastante aprendizados. Vou ser bem prático, mas vou usar bastante citações, bastante referências. Esse aprendizado basicamente se deu convivendo com o pessoal, ia em muito evento de design, eu conversava bastante com programadores, com designers, profissionais de várias áreas. Então o design especificamente ele não só atua como design ou UX, ele faz algumas outras coisas mais abrangentes que aqui no Brasil a gente não se atém muito, né? Mais ligado ao projeto, ao produto. Então foi uma experiência muito rica, né? Mudou totalmente a minha cabeça, divisor de águas total. Né? Ter trabalhado quase 20 anos com agências no Brasil, nos Estados Unidos foi uma coisa, ter trabalhado 4 anos no Vale do Silício, totalmente outra. Então o plus, né, o avanço que eu tive na minha carreira, na minha vida, nesses anos do Vale do Silício foram fundamentais para moldar o que eu sou hoje profissionalmente, a minha visão de mercado. O que eu aprendi no Vale do Silício, mas antes de falarmos sobre o que eu aprendi no Vale do Silício, é legal fazer uma pequena introdução aqui, interessante. O que moldou? Por que eu quis ir para o Vale do Silício? Tá? Então, tem uma citação, eu gosto bastante dessa citação, que é: tome decisões baseadas onde você quer chegar, não onde você está, do Benjamin Hardy. O que eu quero dizer com isso? Então, esse sou eu lá no início da minha carreira, 2005, 2006, eu não lembro bem qual foi a época, mas é a época que eu estava ainda... Olha só como que era o monitor, olha só como que era o ambiente de trabalho, um negócio meio... parecia telemarketing, assim, não tinha nada a ver com design. O monitor ali a gente fazia 800 por 600 no Flash, totalmente diferente do que a gente tem hoje, mas tem uma semelhança que eu quero dizer para vocês aqui. A semelhança é você ter um objetivo. Eu já falei bastante aí ao longo das aulas que você deve ter um objetivo. O que eu quero dizer com objetivo? Quero ser rico, quero ser famoso, quero ser milionário, quero criar um produto. Tudo bem, você tem que ter esse foco, mas não importa o objetivo em si. O que importa é a jornada. Tá? Não quero falar de pop coach aqui, mas tudo que moldou até você chegar lá, tudo que aconteceu até chegar lá é o que moldou o seu caráter, a sua vida. Tá? Então, tome decisões baseadas onde você quer chegar, não onde você está. Se eu tomasse decisão baseada onde eu estava ali, não só ia querer sair dessa agência, ir para outra e tal. Então, eu sempre tinha isso na cabeça, de ir longe, chegar longe. Por mais que quando você chega, você muda, né? Cheguei no Vale do Silício e depois eu não me interessei mais em ficar lá e parti para outro. Poderia ter ficado lá, tive ofertas, propostas, e eu decidi sair do Webflow. Até hoje eu recebo propostas para voltar para lá, mas não é o que eu tenho na mente hoje. Mas se você tem esse objetivo, tudo bem. Tá? Essa decisão foi baseada nesse livro que eu li em 2007. Tá? Então já vou deixar uma provocação para você aqui, chama-se Think Better, ou Pense Melhor. Eu li em 2007, época que eu estava fazendo faculdade de design. O autor, basicamente, ele escreve a forma que você pode ver o mundo de uma maneira mais interessante, e ele coloca uma provocação ali, para você ter 3 tópicos sobre como você se imagina daqui a 10 anos. Então, lá em 2007, eu li isso e já criei na minha cabeça, fiz esse exercício na minha cabeça, então já faço uma provocação aí para vocês, como vocês se imaginam daqui a 10 anos. Difícil, né? Eu sei que é complicado. Mas isso pode ter um efeito muito interessante. Eu vou explicar por quê. Então, aqui no próximo slide, percebam que essas foram as minhas respostas. Então, a primeira, criar bons produtos digitais e ser referência na área. Bons produtos digitais, tudo que tem nesse ambiente digital, né? Naquela época não tinha muito app. Em 2007, pouco se usava YouTube, o Facebook não estava no Brasil ainda. Eu já tinha conta no Facebook naquela época, mas era uma coisa muito bizarra. O Orkut estava bombando, o MSN é o que todo mundo usava. A gente não tinha a menor ideia que ia acontecer essa explosão de mobile, iPhone, tablet, todo esse mundo novo, né? UX, nem se falava em UX, nem UI. Era basicamente web design, webmaster, um pouquinho de product, começavam a comentar, mas eu já estava nessa ideia de criar produtos. Startups, então, era assim uma coisa que nunca ninguém imaginou, né, em 2007.
Mas já falava-se sobre Vale do Silício. Falavam bastante já sobre a Apple, por exemplo, estava já crescendo bastante. Então era criar bons produtos, bons sites e ser referência na área. Segundo era casar com uma designer e formar uma família. Estava na faculdade, está ali, não sabe como, né, uma fase meio complicada da vida, porque a faculdade ela te passa com conhecimento ali, um conteúdo que é aplicável, não sei, não vou falar mal de faculdade aqui, mas não é algo que você tangibiliza em resultados. Né? Então eu estava na faculdade e conheci minha esposa na faculdade, então eu já estava mais ou menos paquerando ela. Então quando eu li esse livro eu já estava já em mente que eu iria casar com ela. E o próximo era trabalhar numa startup do Vale do Silício. Esse terceiro eu não criei em 2007, eu criei em 2010, quando eu fui trabalhar na Gringo em São Paulo. Até então, esse número 3 era trabalhar em empresas grandes, mas quando você entra em empresa grande, você vê que, porra, é fácil você trabalhar em empresa grande, né? Não é algo assim impossível. Aí eu aumentei a barra, né? Porra, vou Estados Unidos, Vale do Silício, trabalhar numa grande startup, uma startup interessante. Então esses foram meus 3 itens que nortearam o meu caminho. Essa época, 2007, eu estava na faculdade, solteiro, morava com meus pais, fazia algum site ou outro ali e tal, fazia alguns freelas. É um profissional que eu sempre falei assim, razoável, né? Sempre razoável, nada muito extraordinário. Então, criar bons produtos, casar com uma designer e ir para o Vale do Silício. Então, o que aconteceu em 2017? 10 anos depois, a coisa meio que aconteceu, né? Então, se for você, morei em São Francisco, morei na Bay Area, meu filho nasceu lá, então ele tem um shot ali no Webflow, tava dando uma entrevista pro Vitor Guerra, que tá ali também aparecendo, e ali uma entrevista que eu dei por YouTube, junto com o pessoal lá de Brain Design do Webflow. Diria que eu completei assim o ciclo, né? Essa jornada, os objetivos que eu coloquei lá em 2007 eu consegui alcançar, graças a Deus. Tudo deu certo. Por mais que no meio do caminho, né, entre mortos e feridos, todos se deram bem aí. Não foi fácil, foi bem complicado, mas eu consegui chegar no Vale do Silício. Foi sempre o meu objetivo. Então eu não tinha o objetivo de criar empresa, criar agência, por mais que também que no meio desse caminho eu criei algumas coisas que não foram para frente. Mas a cada vez que eu ia para uma empresa, eu sofria tanto assim, nesse processo, nessa lógica de mercado nacional, que eu falei, cara, eu vou para o Vale do Silício porque lá deve ser demais, lá deve ser incrível. E de fato foi, a diferença é muito grande, assim, de mentalidade, de postura, de comunicação, de lógica de mercado. O Vale do Silício é bem interessante, assim, tá? Vou falar sobre inovação, tem uma coisa que me incomoda bastante. Não é que incomoda, eu acho meio bobo. As pessoas, elas viajam para São Francisco, Vale do Silício, então elas passam na frente do Facebook, tiram foto, passam na frente do Google, tiram foto, passam na frente das Big Techs, tiram foto, fazem esse safari, né? Indo para as empresas, olha como o ambiente de São Francisco é inovador. Não, cara, é um ambiente normal, como qualquer outro. São prédios corporativos, né, espaços corporativos que você não entra lá e vê as pessoas jogando sinuca, jogando pimbolim, sentada em puffs com bicicletas coloridas. Não existe isso aí, tá? Essa coisa meio mitológica, assim. É ambiente normal, as pessoas chegam cedo, vão tomar café, fazem reuniões, trabalham num ritmo normal. A diferença é que o ecossistema é muito rico. Então, por exemplo, eu trabalhava no Webflow, que era na Mission Street com a 16th, era um lugar mais central de São Francisco, não era necessariamente Vale do Silício, né? Vale do Silício lá, Mountain View, Cupertino, as cidades que basicamente só tem a empresa e uma outra casinha ali e uma farmácia. Então eu estava em São Francisco, e em São Francisco tinha um hub de startups bem interessante. Então lá do lado do Webflow tinham várias startups, no mesmo prédio tinha uma em cima, que era super interessante também, eu esqueci o nome agora. Mas tinham de carros autônomos, tinha bastante esse negócio de robótica, bastante coisa de hardware também envolvida. E a gente saía para tomar café, tomar cerveja, as pessoas com camiseta das startups, com mochila. E eu pegava o BART de São Francisco indo até a Bay Area. Era incrível, no metrô, trem, né? Metrô, é uma pegada mais de trem, porque o metrô é menor, mas devagar. O trem era maior, mais rápido, porque a distância era longa. Passava por Oakland, até chegar onde eu morava. E era engraçado que no trem, assim, era só pessoas de tecnologia. As pessoas com brochezinho, camiseta e tal. Então tinha pessoas do Pinterest junto, do Square, né, do Twitch. Era um ambiente muito rico, assim. Então você esbarra com tecnologia em qualquer lugar. Mas só estar lá e observando, você não vai entender a inovação, né, o sentido de inovação.
O sentido de inovação você vai ter relacionando com as pessoas, conversando e tal. E lá mesmo no Webflow a gente fazia eventos mensais que iam o pessoal do Figma, foi o pessoal da Adobe. A gente conversava bastante com outras empresas, não como concorrente, a gente não se via como concorrente, vou falar sobre isso mais à frente. O negócio de competição, Vale do Silício é bem bobo, assim, eles não veem com essa lógica. Lá no Brasil você quer acabar com o teu concorrente, tá? Você quer roubar o profissional. Lá é muito mais colaborativo. Então o aspecto do Vale do Silício, ele funciona bem quando você está entendendo a lógica de mercado. Se você for com a lógica achar que tudo lá é inovação, tudo lá é criatividade, você vai meio que se decepcionar, assim, porque não foi assim que eu vi, que eu enxerguei. Pode ser experiência minha, só pessoal, mas estando lá eu via que eram pessoas de tecnologia, tentando ganhar vida, do outro lado tinham empresas, tentando conquistar seu mercado, conquistar seu espaço, seu lugar ao sol, com muita dificuldade, com muito esforço, mas com organização. Então é muito dinheiro envolvido, capital funds, vesting, tem muito capital ali, dinheiro jogado em startups. Diferentemente do Brasil, lá você tem que mostrar resultado. Então você tem lá os quadrimestres ou trimestres que você é forçado a mostrar resultado. Tá? Eu não sei como que é no Brasil, porque as startups que eu trabalhei, por exemplo, lá no Flávio Augusto, era basicamente tirar dinheiro do bolso, colocar no outro bolso, assim, não tinha essa lógica de investidores por trás, tal. Pelo menos na época que eu trabalhava lá, né? Não sei como está hoje. Então, o Vale do Silício é um ambiente normal de trabalho. A diferença é que tem uma mão de obra forte, muita gente trabalhando, muita gente da tecnologia junta, convivendo junto. E muita gente assim. Por que eu tenho uma birra que eu acho que no Brasil é complicado tecnologia? Porque no Brasil você não vê, americano não vem para o Brasil para trabalhar. O chinês, mesma coisa, o coreano, ou o europeu, ou até mesmo o latino. As pessoas quando vêm para o carnaval, vêm para festar, vêm para turismo, né? Elas não vêm para se consolidar aqui. Vieram lá décadas e décadas atrás, fugindo de guerra e tal. Mas o Brasil não é um ambiente propício para mão de obra qualificada. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma empresa de tecnologia, a chance de um bom profissional seu ir para fora, ela existe e ela é grande. E se esse profissional bom que você tem for para fora, é difícil repor ele, né? É difícil o turnover que eu já comentei. É grande em qualquer lugar do mundo, especialmente na tecnologia. É difícil você repor mão de obra qualificada no Brasil. Por esse motivo, eu tenho muito pé atrás com tecnologia no Brasil, entendeu? Eu tenho um pé atrás com agência. Então, você entra lá no site Inspire, ou no Awards, ou Dribbble, ou no Product Hunt, qualquer coisa, é muito difícil ver coisas nacionais de qualidade sendo expostas globalmente, porque nós temos pouco acesso à mão de obra qualificada. Então, esse é um dos motivos da existência do Super Skills, que é, de certa forma, qualificar vocês e falar sobre o Vale do Silício, que é a meca da tecnologia, acho que é totalmente pertinente aqui nessa aula. Então, vamos cortar o papo furado. Esse aqui vai ser bem mais apresentação, já tenho comentado, que essa parte de processos é para abrir a mente de vocês sobre o novo cenário global, mundial, na internet, do design, e, consequentemente, nós vamos fazer mais atividades para forçar vocês a ter essa lógica também, mesmo não estando no Vale do Silício, como não estou agora. Voltarei para lá, talvez, esse ano ainda, vamos ver se o Covid aí nos ajudar, né? Então é isso, meus amigos. Tomando, eu li aquele livro Think Better, criei os 3 tópicos de como que eu me via em 10 anos e aí tal. As coisas deram certo, com muito sacrifício deram certo. Então vamos lá, lições de um designer do Vale do Silício. Né? Vamos ver o que o JP do Vale do Silício tem para falar pra gente aí. Qual que vai ser a cagação de regra? Não vou cagar eu a regra não, tá? Sou o cara assim mais liberal possível. Eu vou dar menos. Eu não gosto de sermão, não gosto de falar, você está fazendo errado, faça isso, faça aquilo, síndrome de vira-lata também. Já comentei sobre isso. Não é esse sentido. O sentido é Vale do Silício como um polo rico em tecnologia, design. O que eu aprendi lá convivendo nesse todo, né? Nesse inteirinho, o que aconteceu que abriu a minha cabeça. Tá? Então também não vou falar obviedades aqui não, tá? Não esperem obviedades, que geralmente a gente vê por aí. Então foram basicamente 6 ou 7 aprendizados. Primeiro, cresça pessoalmente. Ficou estranho, né? Primeiro crescer pessoalmente. Mas crescer pessoalmente é importante, antes de profissionalmente, porque como você está numa concorrência, numa competição, quando você está numa escala equivalente entre qualidade, o que vai sobressair é o seu lado pessoal.
Agora ainda está muito mais aflorado isso lá, tá? Muito mais presente. Vou comentar mais sobre isso à frente. Vou mostrar aqui um geral do que a gente vai comentar. Então, performance é mais importante que interface. Já falando sobre design especificamente. JP, você falou que não ia falar de design. Uma vez ou outra a gente vai jogar um designzinho no meio aí para fazer uma contextualização, tá? Então, a performance do que você cria, até mesmo a sua performance pessoal, vale muito mais do que você entrega como interface, como algo físico, tátil. Então, falando sobre interface, pouco importa se você é o melhor designer do mundo, o melhor UI do mundo, se do outro lado o negócio não funciona. Então, você tem que ter essa conexão com programadores, com objetivos de negócio. Vou falar mais sobre isso também. Protótipo antes, design depois. Design é de visual, né? Layout. Protótipo antes, design depois. Algumas pessoas aplaudem, né? Pessoas de UX gostam dessa citação. Também vou explicar mais. Inovação é fazer o trabalho bem feito. Isso aqui, cara, tinha que ser colado em paredes de agências, de empresas, porque elas ficam toda hora, vamos inovar, somos inovadores. Não. Muito cuidado com esse negócio de inovação. O que é inovação? Então vou falar mais sobre isso, mas só dar um paralelo aqui, tá? O Webflow não é inovador, o Facebook não é inovador. Eles fazem algo muito, muito, muito bem feito, porque eles têm uma massa de mão de obra muito qualificada por baixo, né? Sólida. Então tudo muito bem feito. Facebook não dá ponto sem nó, a mesma coisa do Webflow. Dificilmente você vê bugs no Webflow, vê atendimento ruim, vê falhas, né? Eles são cobertos, são bons em tudo. Startups que se dão bem lá, elas são presas nesse conceito, tá? Inovar é fazer bem feito. Inovar a sua carreira é a mesma coisa, tá? É fazer bem feito. Aí a gente pode discutir se é fazer o que outros não fazem e tal. Tem outros termos, tá? Não é só esse. Mas esse é o principal que eu aprendi lá. Então, o produto é mais importante que o processo. Isso aqui, se eu falo num evento de UX, possivelmente eu vou ser vaiado, assim, vou ser até expulso. Mas, falando com lógica de mercado, trabalhamos em troca de recompensa financeira. Acredito eu. Não sei que você trabalha numa ONG, para o governo não tem sentido você não pensar em remuneração, em lucro, renda. E para isso é preciso ter um produto que atenda uma demanda, enfim. Mas sem o produto, pouco importa o processo, tá? Então, você pode ter o melhor processo do mundo, todo ali alinhado, ajeitado, mas se o teu produto é uma porcaria, cara, desculpa, ninguém vai comprar, ninguém vai assinar, ninguém vai ser usuário, ninguém vai ser consumidor, ninguém vai ser fiel, ninguém vai se apaixonar pelo que você faz, o que você criou, né? Então, o Webflow, por exemplo, é um exemplo. O Webflow é um bom exemplo. O produto é muito bom. Hoje o processo está melhorando. Não que o processo seja ruim, mas o processo está em constante melhoria, né, junto com o produto. Mas o produto já está estabelecido. Então você tem que se estabelecer primeiro. E aí você faz o processo que você quiser para melhorar, para ser mais ágil. Isso é bem controverso, assim. Muitas pessoas não aceitam quando eu falo isso. Não existe competição. Pessoas falam, eu sou um profissional competitivo. Eu já, fuja desse cara. Ainda mais no mundo de startup, aí, eu sou super competitivo. Não é não, cara. Você só quer mostrar que você está interessado em alguma coisa. Vou falar sobre isso. É uma citação que vem de um grande empreendedor lá do Vale, tá? E por último, o maker é mais importante, o melhor, o maior que o thinker. O fazedor é mais relevante do que o pensador. De novo, muita gente vai torcer o nariz aí por essa afirmação, né? Mas, de novo, é aprendizado que eu tive lá empírico, experiências empíricas lá no Vale com várias pessoas. Assim, não é consenso, estou falando que não é consenso. Olha só, o JP falou que é isso aí que você vai aprender no Vale do Silício. Não, é isso o que eu aprendi. Se você for lá, você vai aprender outras coisas. Mas foi essa a síntese que eu tive da minha experiência. Aí vamos falar mais sobre isso. Então, primeiro, cresça pessoalmente, né? O ambiente de trabalho do Vale do Silício favorece o desenvolvimento pessoal. É impraticável ter uma boa performance no trabalho sem ter uma saúde mental equilibrada. Então tem uma citação aqui do nosso Buda, né? O seu pior inimigo não pode te ameaçar tanto quanto seus próprios pensamentos. O Buda é o deus do budismo. Uma citaçãozinha que é muito interessante, assim, né? Seu pior inimigo não pode te ameaçar tanto quanto seus próprios pensamentos. O que eu quero dizer com isso? Nós, como designers, a gente fica aí nesse carnaval de emoções, né? Trabalhando em agências,
empresas e afins, no mercado em geral, a gente sofre, né? Porque a gente sempre acha que está ali sendo ameaçado, a gente sempre acha que somos o impostor e isso acaba afetando a nossa saúde mental. Nossa saúde mental, né, lá chama de mental health. Eu tinha um dia, né, falou para você tirar de mental health, para você se reenergizar. Eu não sei falar essa palavra. Você ter mais energia. Para você ter mais energia, mais motivação, mais foco, você poderia tirar um dia na semana para estar tranquilo. Então já tem experimentos rolando lá no Vale, empresas trabalhando 4 dias por semana, algumas trabalhando dia sim, dia não, algumas dando 60 dias de férias. Eu tive 60 dias de licença paternidade, remuneradas, tá? Em salário, para ficar 2 meses em casa com meu filho. Então eles pensam todo nesse aspecto, assim, né? A saúde mental lá é muito levada a sério. Eu acho que tem um limite, tá? Acho que às vezes acaba passando, assim, na conta. Tem assim, quase que um certo mimimi, assim, às vezes, né? Porque você é profissional, você tem que estar apto a atuar em várias frentes, em várias situações. Então, você nunca vai estar sempre num ambiente favorável. E as pessoas acabam, acho que às vezes, exagerando um pouco nisso. Mas é interessante essa lógica do Vale do Silício, né? O que eu aprendi com isso, que você pode aplicar na sua vida? Um, é criar resistência e imunidade à rejeição. Isso aqui, para mim, é o principal. Você tem que criar resistência e imunidade à rejeição. As pessoas vão te rejeitar. 90% das aplicações que eu tive no Vale do Silício, em processos seletivos, nas Big Techs, eu fui 90%, 99%. Fui reprovado, você frustra, você fica triste, ansioso. Se você deixar isso te consumir, você não acorda no outro dia. Você vai ser rejeitado, você tem que criar essa imunidade. Quanto mais você aprende que isso faz parte do jogo, mais forte você se torna para seguir em frente. Então o ambiente lá do Vale do Silício ele é bem competitivo, por mais que eu falei que a competição, né, não vale a pena você levar à frente, é um ambiente competitivo, né? Uma startup, queira ou não, ela está competindo com a outra, mesmo que ela não queira, né? Pela atenção das pessoas. A gente, como designer, estamos desenhando coisas para competir a atenção das pessoas. Então a pessoa poderia fazer 1000 coisas na vida dela. Por que eu estou trazendo vocês aqui? Estou lutando pela sua atenção. Estou lá no Slack, lá conversando. Então é complicado, porque tem rejeição. Pô, JP, esse teu curso foi uma merda, cara. Você fala bobagem. Aí a gente fica nessa, né? Pô, será que eu vou ser rejeitado? Entendeu? Então, por que eu criei o Super Skills? Porque eu aprendi a criar resistência, imunidade e rejeição. Então, eu já comentei isso em lives, que para mim pouco importa o que as pessoas vão pensar, né? Óbvio que vocês aqui, como alunos e consumidores, vocês pagaram por isso, eu vou oferecer o melhor produto possível também dentro da lógica do Vale do Silício. Mas é interessante vocês aplicarem isso na vida de vocês, né? Tentar criar resistência, imunidade e rejeição. A gente pode conversar mais lá, como que a gente pode fortalecer isso. Pare. O segundo item, né? Pare sempre que possível. Pare sempre que possível. Você não precisa ser o melhor. Você não precisa mostrar para todo mundo quão bom você é. Se você não está se sentindo confortável em uma situação, em um projeto, até mesmo com algumas pessoas, pare. Tá? Procure ajuda. Não é errado, tá? Não é errado você não querer seguir em frente. Óbvio que também você tem que ter um limite aí, né? Você não pode também toda hora parar e ser o risco de um projeto, né? O problema de um projeto, o obstáculo de um projeto. Mas para, reflita, respira e siga em frente. Assim, não tenta sobrecarregar demais você, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Só uma doença, aí, um burnout. E que isso leva ao próximo, né? Fuja da síndrome de super-herói, né? Um que conecta com a síndrome de impostor, porque nós achamos que somos o rei do mundo, né? Queremos nós no design, todo mundo é super cheio de conteúdo, de opiniões e argumentos e teorias, e isso faz as pessoas serem cada vez mais ansiosas, né? FOMO, né? Fear of Missing Out, um medo de perder alguma coisa, então sempre queremos estar conectados, sempre à frente, nessa louca corrida por reconhecimento. Isso aí, cara, não recomendo. Algo que eu aprendi lá, que eu vi os designers, principalmente os bons designers, eles se focavam, já comentei, em fazer o que eles eram especificamente bons. Eles não tentavam ser o rei do mundo, tá? O super-herói, né, vou salvar a agência, vou trazer renda, Óbvio, todo mundo tem seu objetivo, mas faça as coisas com calma, no seu tempo, no seu ritmo, tá? Não se sobrecarregue.
mais ou menos, não se sobrecarregar é o resumo desse primeiro slide, ele que já conecta ali com a frase do Buda, né? Seu pior inimigo não pode ter me acertando contra os seus próprios pensamentos. Então, pensa bem aonde você quer chegar, como você vai chegar, né? Isso é importante aí para a sua saúde mental e profissional. Então, vamos para o próximo aprendizado que eu tive lá, né? Performance é melhor que interface. O que isso tem a ver com negócios e design, né? Ali, Customer Focused Business. Então, é focar, é consumidor focado no business, né? Então, você tem que criar algo que satisfaça consumidores. São eles que colocam comida na sua mesa. Já falei que o processo ele não é tão importante quanto o produto, e o produto não é tão importante quanto o consumidor, quanto o usuário. Sem produto você não tem processo. E sem consumidor você não tem nenhum dos dois. Essa é a lógica. Então, o consumidor, o usuário, a pessoa no final dessa ponta, dessa trajetória, é o que conecta tudo. Sem elas, nada existe. Não existe produto, não existe processo, não existe nem a sua profissão. Não existe nem a necessidade de você ser um designer. Então, uma citação que eu coloquei do lado ali é do Marcos Lemonis. Ele é apresentador num programa de TV lá nos Estados Unidos chamado Profit. No Brasil deve ser O Sócio, alguma coisa assim. Eu assistia um outro. Basicamente, ele ia em pequenos negócios e ver se eram rentáveis e tentava se associá-los, né? Se valia a pena ele ser sócio. Então, ele dava um dinheiro, já dava um dinheiro. Ele é empreendedor também de algumas empresas lá no Vale. Uma citação ótima, ótima. A performance é a melhor maneira de calar a boca das pessoas. Isso é ótimo. Você tem que também, de novo, colocar um quadro lá no escritório. Assim. Ninguém mais vai para o escritório, né? Mas é uma citação interessante. Então, quanto mais você pensar na performance, isso eu estou atrelado à interface, ao produto, né? Melhor. Quanto mais rápido você fizer as coisas, quanto menos bugs você tiver que consertar, perder tempo consertando erros, se tiver um framework bem detalhado, bem específico, que você pode replicá-lo em outras situações, melhor. Então, performance, lá no Vale do Silício eles focam muito. O Webflow ficava muito em performance. Então, os sites são rápidos, o atendimento é muito bom, o atendimento é humanizado, não é aquele negócio robótico de suporte. Tem aqui, coloquei o que você pode aplicar na sua vida, né? Seja acessível. Seja acessível, assim, é pensar em acessibilidade, é pensar sempre em consertar algo que não esteja funcionando, seja proativo, isso quer dizer com seja acessível. Pense em trazer benefícios para o maior número de pessoas possíveis. Tá? Então, quanto mais benefícios você trazer para as pessoas, você não precisa tentar mudar a vida do mundo inteiro, você pode mudar a vida dos seus colegas. Aplicando uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de desenhar, né? O Webflow traz isso, né? Então traz benefícios, o Figma traz isso, né? Eu já falei lá de futuro do design, que são coisas colaborativas. Então quanto mais benefício você trazer para as pessoas, melhor. Óbvio, dentro também focado ali no nicho, né? Que nós vamos falar lá na frente. Não adianta você querer salvar o mundo, né? Eu falei que você não tem que ser o super-herói, você tem que dizer benefício. O que eu quero dizer com benefício? Deixar a vida dela mais fácil, mais simples. Isso conecta com outro ponto que é não atrapalhe o usuário. Então traga benefício sem atrapalhar o usuário. Às vezes não atrapalhar o usuário, às vezes trazer benefício é não existir uma tela, é não existir um botão, é não existir um parágrafo de venda. É não existir mais um processo, mais uma etapa na experiência. Então pensa na performance, é pensar também na experiência. Desenhar muita tela, às vezes não adianta nada, não vai resolver o problema. Você tem que ser simples. Acessível, simples, trazer benefício e não atrapalhar o usuário. Isso que eu quero dizer com performance e interface. Né? Então pouco importa se você faz uma interface toda rebuscada, bonita, mas que não tenha performance, que não funcione, que não tenha também relação com o produto, pouco importa o processo, entendeu? Então essa é a lógica lá do Vale que aprendi, coloquei a citação do Marcos Lemonis, que é muito boa essa citação, cara. Performance é a melhor maneira de calar a boca das pessoas. Genial. Isso vai para o nosso próximo ponto, que é protótipo antes, design depois. Algumas pessoas vão concordar, outras não. O que é importante aqui a gente entender? O que é um protótipo? Então ali, já vou passar para a citação dele, do David Keeling, é um professor de design da IDEO, ele é da Harvard também. IDEO é uma grande escola de design, né, formou designers aí
incríveis ao longo do tempo. Então, se uma imagem vale 1000 palavras, um protótipo vale mais que 1000 reuniões. Muito bom também. Por que eu gosto de protótipo? Porque eu odeio reunião. Eu odeio reunião. Ficar, né? Essa fase de descoberta é interessante. Fases no processo de UX são importantes, tá? O meu grande problema com esse excesso de processos, excesso de etapas, é que você acaba perdendo o foco na qualidade do produto, na performance do produto. Você foca muito em processos, muito em etapas, muito em métodos, mas você acaba esquecendo algo bem importante aí, que é o produto, qualidade do produto. Para chegar na qualidade do produto, muitas vezes um protótipo nos dá respostas. Protótipo, você não precisa de muito método para criar, você não precisa de muita informação para criar. Você vai descobrir ao longo do tempo, se você fizer o protótipo correto, alinhado com o objetivo do que você estiver desenhando, tá? Não adianta sair criando coisa também na louca assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que otimizar todo esse processo, né? Esse excesso de burocracia, processos, métodos e thinking e whatever. E a gente esquece que o grande principal objetivo nosso é criar um bom produto, né? Vender um bom produto, satisfazer as pessoas. Por isso que eu acredito que o protótipo ele é muito importante, mais do que o design. Então isso é muito similar ao que eu falei antes, né? A performance vem antes, a performance é maior deve ser maior que a interface. Porque muitas vezes a interface ela é secundária, terciária, ela não tem tanta validade assim, né? A gente glamoriza às vezes demais a nossa função visual. Eu, como designer visual, às vezes acabo glamorizando. Mas quando a gente vê num todo, às vezes o protótipo, às vezes não, eu acredito, né, que ele tem mais função do que o próprio visual. Então, se você sabe fazer um protótipo bem feito, o visual, você pode fazer um arroz com feijão bem temperadinho, ele tá ok. Mas o protótipo, você saber usar off-canvas, saber micro-interactions, usar, né, essa questão de animações ali junto com um copywriting alinhado também com a estratégia do negócio, pode te levar longe, assim, em termos de resultado, né? Então, ali o que você pode aplicar na sua vida. Pense em funcionalidades, não em layouts. Nós temos ainda a velha mania de pensar em layouts, pensar em telas, pensar em interface, sendo que lá o importante é pensar em funcionalidades. Isso que agrega bastante num produto, assim, né? Questione, tenha visão analítica de um programador. O que eu quero dizer com isso aqui? Um programador, ele já observa possíveis problemas que ele vai enfrentar, porque o processo dele é basicamente o mesmo sempre. Então ele já consegue identificar blockers, identificar algo que vai tomar mais tempo dele, exigir mais atenção, exigir mais cuidado e tempo, esforço. O designer meio que não observa isso, sai desenhando as coisas, sai desenhando. Vou fazer amarelo aqui, amanhã eu mudo para azul, hoje eu vou usar um ícone, amanhã eu uso uma foto. A gente vai ainda num aspecto ainda criativo e tem que ser mais analítico, como um programador pensa. O Webflow ajuda nisso também. Isso é um futuro, né? Ter esse profissional híbrido. O cara que é bom criativamente e o cara que é bom analiticamente, né? Pensando na lógica também de programador. Vale do Silício valoriza bastante pessoas assim, caso você esteja pensando em ir para lá. Done is better than perfect. Feito é melhor que o perfeito. É o clássico, né? MVP, você tem que colocar coisas na rua, tem que testar, colocar na mão das pessoas. Não tem que ficar perdendo muito tempo com será, com teorias mirabolantes e joga negócio na rua, faz o MVP. Cara, pega a primeira versão do Google, a primeira versão do Facebook, a primeira versão do Instagram. Elas não são nem uma fração do que são hoje, as coisas mudam, o plano de negócio muda, o propósito muda. É muito comum uma startup no Vale do Silício nascer com um propósito na mente e hoje ela é totalmente diferente. Cara, o Facebook é isso. O Facebook era um app para stalkear meninas lá na faculdade. Já comentei sobre isso aqui nessa questão de propósito. Então, vamos fazer um brainstorm aqui. Vou trazer pessoas, para o meu grupo aqui e falar, galera, nós vamos criar o melhor app do mundo, nós vamos revolucionar alguma coisa. No meio do caminho, várias coisas vão acontecendo que o teu business core, o teu objetivo muda. Porque você tem que testar com pessoas reais, tem o timing, tem que ver se as pessoas vão realmente ter o hábito de usar o seu produto, se faz sentido, se é monetizável. Então, sua ideia inicial, quando você cria algo, ela muda muito, né? Eu tive app, por exemplo, lá atrás, tive startups, cara, eu dou risada, eu falei, imagina isso hoje, cara, ia ser piada, né? O comportamento das pessoas muda.
Então, o feito é melhor que o perfeito. Faça, né? Vou falar mais sobre isso ainda, né? Não se atenha tanto assim a detalhes, sabe? Faça algo bom, com qualidade, óbvio, o máximo possível, mas não fique ali se questionando demais, com teorias demais, testes demais. É importante ter teste? Óbvio. É importante ter pesquisa? Óbvio. É importante ter fase de descoberta? Óbvio. Mas você tem que ter algo, tem que ter o produto, que eu já falei, né? Lança um produto. Então, essa lógica lá do Vale do Silício. Muitos produtos nascem e morrem, né? É uma minoria que continua viva. A minoria que continua viva é um argumento de que você tem que ter coisas no ar para você testar. Então, um protótipo antes, design depois, nessa citaçãozinha ótima também. Se uma imagem vale 1000 palavras, um protótipo vale mais que 1000 reuniões. Sofri isso na pele também. Com algumas startups no nosso Brasil, que os caras não queriam deixar eu desenhar, queriam toda hora reunião JP, vem aqui, JP, vamos desenhar aqui no quadro, no negócio. Cara, deixa eu prototipar. Depois que eu prototipar, a gente conversa. Eu fiz isso com o meu sucesso. Prototipei o app, apresentei, é isso. Teve 2, 3 reuniõezinhas para ajustar um detalhe, foi. Então, o protótipo te ajuda, o protótipo é teu amigo, tá? Não menospreze ele. Inovação é fazer o trabalho bem feito. Concordo em número, gênero e grau. Concordo muito com essa citação, todas, a princípio. Não sei qual citação é melhor. O que eu quero dizer com inovação é fazer o trabalho bem feito? A citação aqui é do Theodor Lewitt. Ele é economista alemão, foi professor na Harvard Business. Harvard Business, a maior faculdade de business do mundo, é lá que surgiu o termo disrupção, muita coisa saiu lá de Harvard Business School. O site dele é muito bom, o conteúdo deles é muito bom. Se você tem a oportunidade e a possibilidade de ler inglês, leia. Acho que é pago ali uma coisinha ou outra, mas vale muito a pena, o conteúdo é muito rico. Infelizmente já é falecido, mas ele criou a citação. Criatividade é pensar sobre coisas novas. Inovar é fazer coisas novas. É incrível. Incrível. Então, o que eu quero dizer com isso? Inovar é fazer o que já existe de uma maneira bem feita. Então você fala, pô, mas como assim, JP? A Tesla não é inovadora? Sim, ela faz o que já existe bem feito. A criatividade da Tesla é interessante que ela gera coisas novas, mas não é nada que já não existiu antes. Exemplo, no Brasil tivemos uma empresa chamada Gurgel, alguns que foram mais velhos vão lembrar. Em 70 e poucos, eles criaram um carro elétrico. Gurgel era o sobrenome, né, do fundador. Era o Elon Musk brasileiro, lá na década de 70. E basicamente, o que a Apple fez? É a mesma coisa, né? Ela pegou o que já existia na Brown, que era uma empresa de design físico, e aplicou nos seus negócios com o time. Usa criatividade, mas inovar é pegar algo que já está no ar, né, já está no ambiente, já foi criado de certa forma, já foi discutido e fazer. Inovação é fazer as coisas. Não adianta nada você ter uma puta ideia e não fazer. Então é muito difícil se destacar fazendo o que todos já fazem. A lógica do Vale é inovar e ser eficiente em algo que já existe no mercado. Exemplo, Google. O Google, quando surgiu, ele era, se não me engano, o nono buscador de internet. Existiam 8 outros. O Facebook, quando surgiu como rede social, já existiam outros. Existia o MySpace, o Friendster. Existiam inúmeros outros sites com muito mais capilaridade e tração do que o próprio Facebook. Por que o Facebook cresceu? Porque ele fez as coisas. Ele inovou fazendo coisas. São ágeis, rápidos. No Google, mesma coisa, né? O Google que é lá o OKRs, né? É um processo para você ser mais ágil, para você ir forçando os funcionários, a equipe, o time a criar coisas. Então, eles criam. Muita coisa não dá certo. Muita experimentação, muito protótipo, tem muito processo também, né? Método, óbvio, em todo lugar. Mas a inovar é fazer o trabalho bem feito. O Webflow, por exemplo, é um site builder que eles chamam, né? Já existiam vários, cara. Existia da própria Adobe, já existia, acho que o Google tinha criado uma coisa chamada Google Web Design lá atrás. E o negócio não foi para frente porque eles não inovaram. Por que eles não inovaram? Eles não fizeram o que eles se proporam a fazer em reuniões e brainstormings, né? Eles não criaram as coisas novas, né? Novas features, né? Então, o que isso pode ser aplicado na sua carreira, na sua vida? Fortaleça um skill, uma habilidade. Monetize essa skill. Seja referência nessa área. O que eu quero dizer com isso? Você não tem que reinventar a roda. Você não tem que fazer nada novo. Você tem que pegar uma skill que você já tem, trabalhar ela de uma forma que você possa monetizar.
Então é fazer as coisas. Fazendo as coisas você vai ser referência. Você vai inovar a sua carreira. Então eu coloco isso de skill porque é o que aconteceu comigo. Eu inovei a minha carreira. O super skills aqui é para você inovar a sua carreira. Inovar a sua carreira para você fazer algo novo. Então, por isso que a execução é o último módulo. Porque a inovação é fazer as coisas, né? A criatividade é pensar sobre as coisas novas. Aqui nós estamos falando sobre criatividade, né? Falamos lá sobre o futuro da internet, estamos aqui fazendo um brainstorm, estamos aqui analisando possibilidades e vamos chegar até inovar, que é lá realmente executar. Então, fortaleça uma skill que você já tem. Isso que inovei na minha carreira, né? Monetize essa skill e seja referência. Isso aí você vai inovar o mercado, vai inovar a sua carreira, a sua vida. Também é muito aplicado lá em empresas do Vale. Então, o próximo aprendizado do Vale. O produto é mais importante que o processo. Sem um produto não é processo. Já falamos sobre isso, né? As coisas são conectadas. Só que o que eu quero dizer com isso aqui mais profundamente? A citação aqui do Craig Davis, CEO do Sandal. Pare de interromper o que as pessoas estão interessadas e seja o que interessa as pessoas. Pô, isso aqui é demais, cara. Às vezes, como designer, a gente tem a mania de querer sobressair enquanto a nossa função, enquanto produto. Tá? O design quer ser mais importante, mais relevante que o produto, ou que a experiência, ou que a função e o objetivo. Então, um produto, cara, não importa se você é o melhor designer do mundo, se você é premiado, se você é isso ou aquilo, o que importa é o produto. É você satisfazer o usuário, satisfazer o consumidor. Tudo está muito conectado nesse ambiente, né, de ser mais ágil, ser mais efetivo, menos ego. Então, o que você pode aplicar na sua vida sobre isso? Fuja do senso comum. Isso aí fugir do senso comum se está todo mundo falando sobre algo, desconfie, né, tenta ir por um outro caminho. O conceito Nike, just do it, já falei, crie protótipos, crie projetos. O que isso vai chegar? Vai ligar vários projetos paralelos que poderão te render bons frutos. Vários projetos paralelos poderão te render bons frutos. Por quê? Porque, cara, o Facebook nasceu como um projeto paralelo. Quase todas as startups do Vale nascem como projetos paralelos. É igual banda, né? Banda tem muito negócio passional. Então, assim, você não vai chegar num guitarrista, num baterista lá e falar, cara, vamos criar uma banda para concorrer com o Metallica, ou para ser a maior banda do Brasil, para ser... Não existe isso, é um negócio passional, que você cria porque você gosta, com as pessoas que você tem afinidade, tocando aquilo que te convém. Isso, né, lógico, também lá dos Estados Unidos, né? Assim, meio artístico tinha isso, hoje não mais, infelizmente. Mas antigamente tinha muito disso, né? As pessoas gostavam de tocar aquele tipo de som, não era tão mercadológico assim, óbvio, eles tocavam para uma demanda. Também não adianta você fazer algo super... como posso dizer, alternativo, que você não vai ter retorno nenhum, mas não tinha assim essa proposta, vamos sentar aqui e vamos criar a melhor banda do mundo, né? As pessoas queriam fazer um produto bom. Como que ia fazer um produto bom? Meio que não importava, assim. Hoje mudou um pouco, tá? Hoje mudou um pouco. Tem muita gente valorizando mais o processo do que o produto, porque os produtos já estão consolidados, né? Então o Facebook em si tem pouca coisa que deve ser mexida lá, porque já chegou num auge. Mesma coisa a Apple, né? O que a Apple vai inovar? O que ela vai criar mais? O que ela vai... como que ela pode encantar mais as pessoas? Então elas chegaram num topo que o objetivo agora é não descer, é continuar com a barra lá em cima. Por mais que não precise subir tanto. É uma empresa de $1 trilhão, né? Ela não precisa talvez ir tão alto assim. O que ela tem que fazer é se estabilizar e, óbvio, analisar, né? Analisar o que vem em frente, senão ninguém engole. A gente chama de... Sempre tem na garagem de São Francisco alguém que pode derrubar. Da Califórnia, né? Não São Francisco, mas da Califórnia em geral, sempre tem alguém numa garagem que pode derrubar. Então, o que você pode aplicar na sua vida? Fuja do senso comum, faça, crie coisas paralelas, projetos, que isso pode te render bons frutos. Eu sempre falo, cara, faça um blog, faça landing page, crie um e-commerce, exercite, experimente, isso é muito importante. As pessoas lá do Vale, elas têm histórias e histórias, bagagens de tentativa, de erro, de fracasso, assim, a gente glamoriza o fracasso, mas é tentativa. Toda tentativa te dá base, te dá repertório, te dá conhecimento, te dá musculatura para seguir em frente. Então, como designer, o que eu sugiro a vocês? Criem coisas, saiam do senso comum. Isso pode te retornar. A minha esposa tinha um blog e virou um e-commerce. E-commerce com 100 mil de faturamento mensal, que era um blog. Então, tem o benchmark da Milks, por exemplo, é uma loja que foi medida a 70 milhões de reais.
Era um blog também. Facebook era um blog, né? YouTube também era um blog. Olha o que viraram. Não que você vai virar o novo Facebook, mas nesse processo você vai aprender bastante, né? Você vai trazer pessoas, você vai conviver com pessoas interessantes que vão te agregar no teu projeto. Então, essa citação do Craig Davis é muito boa também. Pare de interromper o que as pessoas estão interessadas e seja o que interessa às pessoas. Então, vamos lá para mais uma sequência aí de aprendizados que eu tive lá no Vale. Esse aqui é um que eu sempre admirei, né? O Peter Thiel. Peter Thiel, fundador do PayPal. Ele também é CEO da Palantir, uma empresa de dados lá de Nova York, e foi um dos primeiros investidores do Facebook. Ele tem, acho que aparece no filme lá do Facebook, se não me engano. Ele é visionário nesse mundo aí de tecnologia, né? Há anos, né? É um dos pioneiros aí nesse boom de produtos digitais que aconteceram dos anos 2000 para cá, principalmente depois lá do estouro da bolha, né? Ele tem uma citação, uma palestra, na verdade, que ele deu para alunos de Stanford, muito interessante, que é a competição para perdedores. Polêmico. Eu concordo no número, gênero e grau com ele também. Então lá, né, muitas pessoas têm a crença de que precisam vencer numa competição. Eles perdem o foco do que realmente é importante de valor. Genial. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Lá no Vale do Silício tem, né, essa quase que fosse um mantra, que se workaholic e trabalho pesado, né, chamam de work hard versus work smart. Você tem que trabalhar esperto, traduzindo literalmente assim, trabalhar de uma maneira mais ágil. Trabalhar pesado e ser workaholic não vai te levar a lugar algum se você não estiver alinhado com objetivos pessoais e profissionais. Óbvio, né, que muitas vezes você está ali criando um produto que ele tem uma grande chance de virar, tem investidores atrás, tem uma pressão de tempo, tudo bem você ser workaholic, você trabalha pesado, mas é por um curto período de tempo, né? Vamos fazer uma analogia com competição. Um atleta vai lá, eu gosto de luta, né? Então o cara vai lutar no dia X, né? 3 meses antes ele começa a se preparar muito para aquele evento que vai durar 25 minutos. Então faz sentido ele se dedicar bastante com um objetivo em mente, que isso depois ele vai retornar à sua vida normal, né? O que não pode é você ficar aí 20 anos, né? Décadas, anos, trabalhando loucamente sem um objetivo. Sem ter o porquê de atingir aquele objetivo. Eu lembro que quando eu queria ir para os Estados Unidos, eu foquei muito em criar, né, portfólio, criar apresentações, criar produto, né, que foi no caso do meu sucesso, fazer toda a documentação, deixar um projeto redondinho, mas eu não me via competindo com ninguém, eu me via agregando algo, né, para a comunidade e tal, e para as pessoas que gostariam de me contratar. Mas quando você entra em agência, tem a lógica lá de jogar um contra o outro, não, o cara é melhor, o cara é pior e tal. Puta, acho isso meio bobo. E é uma lógica de mercado que acontece no Brasil também, né? Então, a competição interna, competição externa. No Vale, uma empresa lá puxando a outra para cima, por mais que são concorrentes, que eu já falei, né? No Webflow, a gente trazia o pessoal do Figma para conversar, pessoal da Adobe. Tinham várias startups que iam lá, que consumiam os produtos do Webflow. O Webflow, por exemplo, quem que pode ser concorrente, assim? É difícil, né? Citar um específico. Mas vários concorrentes usam o próprio Webflow para criar seus produtos, né? Eu estou citando aqui o histórico do Webflow porque foi a startup que eu trabalhei lá no Vale. Então, o que você pode aplicar na sua vida, nessa lógica, né, de competição para perdedores, ignore os competidores, né? Ignore a competição, mas analise as referências. Analise quem está fazendo um bom trabalho, analise quem está fazendo um péssimo trabalho, fuja das más referências e se aproxime das boas referências. Analise o seu entorno, não precisa competir. Foco no que está em seu controle, foque no que você pode controlar. Se você não pode controlar algo, fuja disso o mais rápido possível ou de uma maneira mais fluida possível. Essa última aqui, acho incrível. Se não vale 5 minutos, se não vale 5 anos, não perca 5 minutos. O que eu quero dizer com isso? No nosso meio é complicado você criar carreira, né? Criar carreira, vou trabalhar 5 anos nessa empresa. Como você se vê daqui a 10 anos, como comentei no início, eu nunca me vi 10 anos numa empresa. Quero ficar aqui, quero crescer, quero ser diretor. Eu nunca tive esse objetivo. Tudo bem se você tem esse objetivo, é natural, e eu não tinha, e acho que nunca terei. Então eu nunca quis perder muito tempo nas empresas que eu trabalhava, não que eu queria perder tempo, mas eu não tinha aquela visão glamorizada que eu vou criar carreira. Eu queria fazer o meu melhor trabalho, beneficiar o maior número de pessoas, trazer mais rendimento para os meus empregadores. Queria ser um ótimo profissional.
porque daqui a 5 anos eu tinha outro objetivo. Eu não tinha o objetivo de ficar lá, né, nessa ilusão de plano de carreira. Então eu digo isso, eu já falei para vários amigos meus. Se você não tem intenção de progredir dentro da empresa, ou não tem intenção de ir para fora e usar esse local que você está hoje como trampolim, como um propulsor para sua carreira, não perca 5 minutos. Não vale a pena. Então, por que eu digo isso? Vou dar um exemplo aqui, tá? Que aconteceu comigo. O meucesso.com. Então, o meucesso.com, entrei lá, deu o meu melhor. Eu queria um bom produto, milhares de usuários, milhões de faturamento, porque eu sabia que isso ia me retornar um case. E esse case poderia me jogar em voos mais altos, que foi para os Estados Unidos. Então eu entrei nos Estados Unidos basicamente porque eu fiz a documentação do meu acesso, dei acesso a todos que me entrevistavam, né, em processos seletivos, mostrei, documentei e apresentei esse produto. Então valeu a pena perder tempo, né, gastar tempo lá. Né? Perder tempo é meio complicado. Mas se você está num local que não vai te dar portfólio, não vai te deixar perto do seu objetivo, não perca tempo, cara. Você vai ficar mais longe do seu objetivo. É mais um dia que você fica longe do seu objetivo. Então, se não vale perder 5... Se você não vê, né, valor em ficar... se não vale 5 anos, não perca 5 minutos. Então, eu ficaria no meu sucesso 5 anos sem problema nenhum. Eu ficaria 5 anos no Webflow sem problema nenhum. Porque sempre tive objetivos, né? No Webflow, entrei para aprender como é que funciona essa lógica aí de startups, de empreendedorismo, mesma coisa no meu sucesso. Então, o que eu digo, se não tá te agregando nada, cara, fuja. Então, isso é uma coisa aí de competição, né? A interna que, né, não vai te fazer bem. Então, eu gosto bastante da mentalidade do Peter Thiel. É um aprendizado que eu levo para mim também. Então, vamos lá. Esse aqui é o último, que é o maker, mais importante do que thinker. Né? O fazedor é mais relevante do que o pensador, digamos assim. Hoje é controverso isso, cara, na comunidade de design. Comunidade de design talvez não vão entender muito bem essa lógica. Mas é um aprendizado que é baseado numa citação aí do Chris Sacca. Chris Sacca é um empreendedor, investidor. Ele foi um primeiro investidor do Uber, se não me engano, e acho que ele empreendeu também no Lyft, que é concorrente do Uber, e no Airbnb. Ele só coloca a mão em Dropbox, se não me engano. Ele só coloca a mão em projetos que vão para frente, que são rentáveis, que são de impacto global. Então, o Chris Sacca, eu gosto bastante também da mentalidade dele. Ele foi um dos participantes do Shark Tank nos Estados Unidos, não é mais. Ele é bem polêmico, assim, ele é bem... tem um ar meio que arrogante, assim, sabe? Tem algumas coisas que eu não gosto dele, assim, principalmente no Twitter ele fala umas bobagens, mas o posicionamento dele aqui eu acho interessante, né? Que o mercado lá no Vale do Silício valoriza aqueles que fazem, não só no Vale, como no mundo, né? Então tem essa frase aí do Ideas are cheap, execution is everything. Ideias são baratas, execução é tudo. O que eu quero dizer com isso? Como você pode aplicar na sua vida esse aprendizado? Então, uma ideia é válida quando faz sentido para alguém. Então, pouco importa se você tem uma ideia mirabolante, mas se você não sabe como executar e tirar do papel, não vale nada. Não perca seu tempo com isso. Nunca perca o hábito da execução. É muito comum a gente ver bons profissionais, designers, né, indo para outras áreas e quando entram numa área de gerência, área de liderança, eles acabam perdendo a mão no que realmente eles eram bons. Eu acho que apesar de você estar num cargo alto, você ainda tem que continuar com essa habilidade em executar. Não que seja executar, você vai abrir o software lá e vai fazer um layout, tá? Mas você tem que saber ainda mentorar pessoas, saber o que tem de tendências, o que as pessoas estão usando, o que não pode usar mais porque tá caindo em desuso. Então tinha muitos líderes meus, chefes meus, que eles, numa época, não sabiam a diferença de um GIF e um SVG. Lá atrás, né? Um GIF, uma imagem animada, um SVG, que era o arquivo exportável do Flash. E vários líderes que eu tive ainda continuavam com essa mentalidade de mão na massa, principalmente na Huge. A Huge, os diretores de criação, uma época foi lá quase que um mandamento, assim, diretor de criação tem que pôr a mão na massa também. Acho que isso foi bem recente até, inclusive. Eu não lembro se foi na minha passagem no Rio ou em Washington, mas que chegou uma norma lá da diretoria da Huge, falou, diretores de criação, vocês ainda têm que saber execução, vocês têm que saber... Você é médico, você tem que saber o cheiro do sangue. É básico. Então, eu vejo muitas pessoas, quando entram nesse cargo de liderança, de pessoas, elas acabam esquecendo a essência da profissão, que eu acho que é a execução, o que permeia toda essa lógica do Vale do Silício. No Webflow, os meus superiores, né, no caso lá tinha o Vlad, o Sergi e o Brian,
o Brian, a parte de tecnologia, ele parou de programar há pouco tempo atrás, porque a empresa cresceu demais. Então ele não estava mais num cargo de diretoria, ele estava num cargo de CEO, presidente, né, liderança, assim, muito alta. Então não faz sentido. Então tudo tem uma hierarquia, mas o que eu digo para vocês é nunca percam essa essência de criar, né, de saber executar. Isso vai te dar repertório para sempre, né? De novo, é controverso, muita gente não concorda, mas é algo que eu vi acontecendo lá no Vale do Silício. Isso é uma regra, aplica para todos? Não. Tem gente que vai para cargo de liderança porque não aguenta mais executar, tudo bem, é a opção deles, né? E alguns chegam em cargo de liderança porque nunca executaram nada. Isso acontece bastante também, mas depende, né? O mercado, ele é cruel, cara, o mercado vai perceber, entendeu? Vai perceber, você vai bater no teto rápido, você não vai progredir. Mas é um ensinamento interessante, assim, né? Nunca perder o hábito da execução. E, por último, faça. Simplesmente faça. Né? Faça qualquer coisa. Né? Essas coisas podem ser monetizáveis. Não sei se essa palavra acho que não existe no português, então tudo bem eu errar ela aqui. Comentei no começo, né? Toda habilidade é monetizável, tudo ao seu redor é monetizável, então faça. Esses são os ensinamentos que eu tive no Vale, algo que agregaram bastante na minha carreira, que abriram a minha mente para um novo caminho, né? Que você pode viver muito mais em equilíbrio, com prosperidade e não necessariamente dependente do mercado, tá? Então esses foram os aprendizados que eu tive no Vale. Bom, experiência pessoal, isso se aplica a mim, não necessariamente aplica a todos, mas eu acredito que vocês vão tirar bons insights disso, vocês vão poder aplicar aí nas suas carreiras, na sua profissão, nas suas empresas, nas suas agências, nos seus futuros empreendimentos, tá? Então, se eu puder fazer um resumo aqui, focar em execução, focar no produto, focar no consumidor. Processos é importante? Sim, mas eu não acho o principal. E as outras coisas estar sempre atento a boas referências, analisar o que está acontecendo no mundo. Não é porque deu certo algo lá no Vale do Silício que vai dar certo no Brasil. E o Brasil é uma realidade diferente, né? A mão de obra aqui ela é um pouco mais escassa em termos de qualidade, então esse é um dos motivos também do Super Skills. Então a princípio é isso, pessoal. Vamos para a sequência aqui no nosso Super Skills. Próxima aula, como encontrar seu diferencial. Tudo está relacionado, né? E vamos chegar lá no final, mostrar sobre o nicho, mostrar depois, já vamos começar sobre prospecção, monetização. Então muita coisa vai acontecer ainda. Então é isso. Qualquer coisa comenta lá no Slack, estarei pronto para responder quem tiver dúvidas e vamos debater lá sobre aprendizados do Vale, o que vocês acharam interessante, o que vocês acharam que é bobagem, o que vocês concordam, discordam. Estou aberto a sugestões e críticas. Isso aí, muito obrigado.